já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, bom dia, com as notícias da metrópole de Campinas, mas primeiro atualizando os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e, claro, no nosso município. Bom dia, Gabriel. Bom dia a vocês de casa. Os números são deste domingo e, de acordo com o Ministério da Saúde, nós tínhamos até ontem, então, 8.105.790 casos da Covid-19, são 203.100 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 1.546.132 casos da doença e são 48.351 mortes devido à Covid-19. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Campinas continua aparecendo, claro, no topo, com 128.093 casos confirmados na região. A nossa cidade aparece com 52.787 casos da doença. Indaiatuba vem na sequência com 11.967, Americana 9.096, Sumaré 8.577, Santa Bárbara 8.513, Hortolândia 6.437, Paulínia 5.337. Na sequência, cidades com menos de 5.000 casos da Covid-19. Valinhos, Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, e as duas únicas cidades que têm menos de 1.000 casos são Olambra, com 625, e Morungaba, com 296, lembrando que Engenheiro Coelho não teve atualização na última semana. Agora nós vamos falar das mortes na nossa região. São 3.446 vidas perdidas para a Covid-19. E Campinas, até este domingo, tinha 1.505 casos da doença. Lembrando que a qualquer momento aqui na cidade nós teremos aí uma atualização dos casos do final de semana. Eu falei domingo agora há pouco, mas na verdade esses casos são até a última sexta-feira. Então, hoje, daqui a pouquinho, nós teremos aí uma atualização. Indaiatuba tem 306 óbitos, Sumaré 292, Santa Bárbara do Oeste 241, Americana 223, Valinhos 207 e Hortolândia 181 óbitos. Na sequência, cidades com menos de 100 mortes. 90 em Paulínia, Nova Odessa 60, Cosmópolis 53, Itatiba 52, Montemor 49, Vinhedo 48, Arthur Nogueira 37, Jaguariúna 36, Engenheiro Coelho 22, Pedreira 21, Santo Antônio de Posse 14, Morungaba 5 e Olambra 4 óbitos. Gabriel. Em relação aos casos, às mortes, isso tem um reflexo no nosso dia a dia e no Plano São Paulo, realizado pelo governo do estado de São Paulo. A cidade de Campinas, que cor que está, em que fase que está? De acordo com o Plano São Paulo, na última sexta-feira, inclusive, houve uma coletiva do governador falando justamente da nova readequação, da classificação, e 4 regiões agora que estavam na fase amarela passam agora para a fase laranja, e inclusive nessa coletiva foi falado também qual é a classificação e as novas regras para essa classificação. Acompanhe. A população do estado encontra-se no faseamento amarelo e 10% será mantida numa forma mais restrita na fase laranja. A fase laranja, assim como a própria fase amarela, é a garantia que nós temos de não promover uma ocupação intensa dos leitos de unidade de terapia intensiva de uma forma abrupta, impedindo a desassistência da nossa população. As regras para a mudança de fases, elas ficam mais rigorosas, como eu vou mostrar em seguida. Além disso, nós também entendemos, com o conhecimento acumulado, que mais importante do que trabalhar com restrições setoriais, de acordo com a fase, é importante que se sigam os protocolos sanitários. Na fase amarela,
nós temos um teto de funcionamento, que já tínhamos, 22 horas, e na fase laranja a gente reduz isso para 20 horas, como vai ser detalhado em seguida. Funcionamento de todos os estabelecimentos econômicos e todas as atividades também na fase laranja. Esse é um voto de confiança à população, esse é um voto de confiança e de reconhecimento a quem está fazendo o seu trabalho, mas também que exige enorme responsabilidade de todos nós. Nossa 17ª atualização do Plano São Paulo, e a mudança aqui é que nós teremos 4 regiões que passam para a fase laranja. Presidente Prudente, lembrando que Presidente Prudente estava na fase vermelha anteriormente, Marília, Sorocaba e Registro. Essas 3 regiões estavam na fase amarela e passam para a fase laranja. Portanto, Campinas e a região de Campinas continua na fase amarela. A gente tem a questão do funcionamento, da limitação também de capacidade pública em shoppings, em estabelecimentos. Os shows e outros eventos continuam só com o público sentado. Então, isso continua valendo, Gabriel, nesse período aí da fase amarela. Lembrando que aquela questão lá do horário em que a bebida alcoólica pode ser servida, o governo do estado ganhou a liminar. Então, os estabelecimentos podem servir bebida alcoólica apenas após as 8 horas, apesar de a gente ter um decreto municipal. Até as 8 horas da noite. Isso. O estabelecimento pode continuar funcionando até 10 horas da noite, mas devido a essa liminar, o governo de São Paulo ganhou. Lembrando também que o prefeito de Presidente Prudente já avisou que eles vão adequar o Plano São Paulo, na questão da fase laranja, às realidades do município. Então, também é preciso aí ter agora, nesse momento, essa adequação. E nós, aqui em Campinas, inclusive na mesma sexta-feira, houve um anúncio da prefeitura da cidade, porque Campinas já se prepara para a vacinação. E esse plano foi todo falado sobre ele na sexta-feira e, inclusive, sobre a questão da prioridade das pessoas que serão vacinadas e toda a organização. Acompanhe. Nós já estamos preparando a campanha de vacinação dentro do cronograma que o governo do estado anunciou ontem, permanecendo a data de 25 de janeiro para o início da vacinação. A previsão do início da campanha de vacinação dada pelo governo do estado de São Paulo é 25 de janeiro de 2021. Se a campanha ocorrer nesse dia, Campinas está preparado para começar nesse dia. Mas é bem bom lembrar que a gente depende realmente de chegada das vacinas. Existem divisões em fases, né? O primeiro público-alvo nosso são os trabalhadores da saúde, idosos, pessoas acima de 60 anos, indígenas e quilombolas. Campinas não tem população indígena, porém tem uma pequena população quilombola e talvez alguns indígenas que venham a ter, a gente também está preparado para atender. Bom, como que está determinado pelo governo do estado, qual que é o cronograma previsto? Primeira fase, trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas. Ela vai de 25 de janeiro a 15 de fevereiro, conforme o cronograma estadual. Depois, a gente vai estratificar os idosos da seguinte forma: mais de 75 anos, primeiro grupo de idosos, 70 a 74 o segundo, 65 a 69 o terceiro e 60 a 64 o quarto. Nós estamos muito animados com essa perspectiva por um motivo que nos alegra muito, prefeito. 87% dos óbitos de Campinas ocorreram nessa faixa de idade. Então, se a gente vacinar, e a gente viu os resultados das vacinas, 100% dos casos não foram internados por problemas graves e também não houve óbitos em quem tomou vacina. Então, a gente sabe que vai conseguir uma grande vitória aqui em Campinas, vacinando todo mundo. Campinas, nessa população, a gente conta com praticamente 210 mil pessoas.
Olha só, e a diretora da Saúde disse ainda que a identificação desse público vai ser rigorosa. Acompanhe. A gente vai precisar, num dia, se identificar, porque a gente tem que ser ou profissional de saúde, né? A gente vai ter que mostrar a nossa carteirinha do conselho de classe, ou a gente tem que estar nessa faixa etária. Muito importante já adiantar que a gente não vai abrir exceção de faixa etária e nem exceção de profissão. Isso tem que ficar muito claro para toda a população. Nós não vamos fazer vacina em centro de saúde, justamente porque a gente não quer pôr em risco a população que está lá em atendimento. Não pode ser misturada com a população saudável que vai ser vacinada. Pela segurança dessas pessoas, a gente vai fazer em grandes centros de vacinação, com cerca de 70 equipes de 3 pessoas cada uma. Vamos ter mais de 300 pessoas envolvidas nessa vacinação diariamente, incluindo sábado, domingo, feriados e todo dia até às 10 horas da noite, das 7 às 22 horas. Nossas equipes estão sendo treinadas e qualificadas. Todos os espaços que a gente está em negociação final, que já está totalmente definido, só faltam alguns detalhes, são amplos, arejados, pensados para não haver qualquer tipo de aglomeração. Tem estacionamento, fácil acesso. Tem uma rede informatizada para os dados já irem direto ao Ministério da Saúde no momento da vacinação. Teremos até um suporte médico, porque como é uma vacina nova, é muito importante que espere-se ali 15 minutos para ver se não tem nenhuma reação adversa, e acontecendo a gente vai ter suporte e toda uma logística, uma capacidade operacional de fazer uma campanha muito boa, sem aglomeração e com os 210 mil campineiros vacinados. Olha, não está descartada a possibilidade da vacinação dos idosos dentro dos carros e também as equipes estão preparadas para vacinar em loco os idosos que vivem em instituições de longa permanência. A gente pretende sim ter drive-thru, mas em qual situação? Idosos com dificuldade de mobilidade que eventualmente venham aos nossos centros. Aí sim, as nossas equipes vão se deslocar até os carros. Mas é importante dizer que a gente já fez todo um levantamento de acamados, pessoas que não saem das camas, e a gente vai até a residência dessas pessoas. Inclusive, se tiver alguém que eventualmente não é conhecido da unidade de saúde, fique à vontade para ligar no 160 ou passar essa situação, que as nossas equipes irão até lá. Nós iremos também com as nossas equipes até todas as instituições de longa permanência para idosos. Nenhum idoso institucionalizado vai precisar vir até os nossos centros. E, por último, a gente também vai enviar vacinas aos profissionais de saúde dos 20 hospitais campineiros, o que reduz bastante também a necessidade de ida a esses centros, justamente porque nos hospitais a gente tem profissionais qualificados para aplicar a vacina, seringa, agulha e total capacidade técnica para ser feita a vacina. Passo importante, então, dado aqui pela Prefeitura de Campinas, mostrando o planejamento, a organização que foi realizada à espera dessa vacina. A previsão é no dia 25 de janeiro. Claro que isso ainda precisa ter uma conversa junto com o governo federal, mas a gente espera que o quanto antes chegue essa vacina e que dê tudo certo essa organização para que a gente não tenha aglomeração, longas filas e que este público que é prioritário, os agentes da saúde, que é a linha de frente, os idosos, consigam se vacinar, porque você viu aí, né? 87% dos óbitos são em relação a este público. Então, este público vacinado, a gente vai evitar muitas mortes. Então, todo mundo na expectativa para que se concretize, então, no dia 25 de janeiro, se der antes dessa data, mas ainda neste mês, que a primeira dose seja aplicada. Importante que em Campinas são 210 mil idosos, então muita gente precisa ser vacinada. Como você disse, a maior parte deles é pela idade, que são as vítimas fatais, né, da Covid-19. Lembrando que não só Campinas, Sumaré já informou também que vai fazer a vacinação, que está preparada, inclusive vai ter agendamento online.
Em Campinas, o idoso que não é atendido, Gabriel, na rede pública de saúde e que está dentro desse aspecto que tem o direito à vacinação, pode ligar no 160 para ir também, né? Às vezes tem algum idoso acamado que não é atendido numa unidade de saúde, é atendido na rede particular, mas esse mapeamento é importante. Então, o Disque Saúde 160 está à disposição para que você possa avisar ao serviço, à rede municipal de saúde, de que tem um idoso em casa e que vai precisar, sim, tomar essa dose da vacina, seja pelo sistema drive-thru ou mesmo que os agentes da família vão até a sua casa para vacinar esse idoso. E nós vamos informar aqui no Câmara Total, quando estiver disponível, qual que é o local de vacinação, porque vários locais, vários locais, um por região, porque não será no centro de saúde, conforme a Andréia disse, né? Lá tem pessoa saudável, então você não vai levar uma pessoa lá que pode ser que esteja contaminada, não vai ter essa aglomeração, vai ser um lugar específico para vacinação em cada região. E assim que nós tivermos esta informação, você aí de casa acompanha aqui no Câmara Total. Mina Abreu, amanhã, falando em regiões, alguns bairros aqui de Campinas estarão sem água. Quais são esses bairros e o que as pessoas precisam fazer? Esses bairros são 2 regiões e hoje, gente, faça reserva de água em 2 casos. Olha, para os moradores ali do Jardim Samambaia, Jardim Esmeraldina, Jardim Maísa, Chácara Buriti, Jardim Estoril e Jardim Aliança, amanhã sem água das 8 da manhã às 5 da tarde, devido a uma obra da Sanasa de capeamento de redes. Já ali no Parque das Sapucaias e no Residencial Mont Blanc, que é na região do Alphaville, também vão ficar sem água das 8 da manhã às 5 da tarde, mas lá haverá o serviço de interligação de redes. Então, os moradores desses bairros devem hoje fazer a reserva de água, lembrando que uma caixa d'água de 500 litros atende por 24 horas 4 pessoas. Então, é importante também fazer essa reserva, mas pensar na utilização dessa água. Com certeza. Agora, na cidade vizinha aqui de Campinas, em Paulínia, tem uma pré-inscrição para uma bolsa de educação. Explica para a gente, Mina Abreu. A cidade, Gabriel, tem um plano lá, é um programa de que a cidade paga a faculdade dos moradores lá da cidade. Então, vamos lá. A pré-inscrição vai até o dia 26 de janeiro, começou hoje. Então, quem pode pedir essa bolsa? Olha só, esse ano são 750 bolsas para cursos superiores e também técnicos. Podem ser pagos, aí a prefeitura paga 35%, 65% e até 100% dos valores da bolsa. E 5% das bolsas são para as pessoas com deficiência. Para participar do processo seletivo, é preciso estar cadastrado no PAS, que é o Programa de Ação Social de Paulínia, que segue aberto aos novos interessados até o dia 22 de janeiro. Também nós teremos lá na Prefeitura um plantão de dúvidas nos dias 13 e 19 de janeiro, das 9 da manhã às 11 da manhã e também no dia 19 às 21 horas, na sala de imprensa do Paço Municipal. Lembrando que, em razão da pandemia da Covid-19, só serão permitidos para os alunos menores de idade e o uso de máscara também é obrigatório. Quer saber como funciona o programa? Você que é morador de Paulínia e faz parte do PAS, que é o Programa de Ação Social, entre no site paulinia.sp.gov.br/Bolsa Educacau, tudo junto, e ali tem todos os critérios para participar desse programa do município. Falando ainda sobre a cidade de Paulínia, programação de férias para aquelas crianças que estão em casa, querem realizar uma atividade física nas praças esportivas, só que nós já estamos em pandemia. Como é que vai funcionar? Como nós estamos em pandemia, a Secretaria de Esportes de Paulínia programou aí esses eventos exatamente para pessoas com atividades individuais. Cada aluno deve levar a sua própria garrafa de água, além de respeitar o distanciamento social. Então, vai ter atletismo, tênis de mesa, tênis de campo, ginástica artística,
vôlei de areia e fitness. A programação completa está no site da Prefeitura, paulínia.gov.br, e para informações, o telefone 3874-5752, porque esse momento de férias, as aulas online ainda não voltaram, aí tem previsão muitos municípios de aulas presenciais. O governo do estado já avisou que dia 1º de fevereiro começam aí as aulas na rede estadual de ensino, mas enquanto isso, com toda a segurança em relação à Covid-19, dá para se programar e fazer o agendamento para a diversão nas férias. Falando um pouquinho agora sobre curso para as pessoas idosas, tem uma seleção para consultor técnico, né? Isso, na verdade, essa vaga é um processo seletivo da Secretaria Nacional de Proteção Global, que pertence ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para consultor técnico que vai desenvolver um curso chamado Garantia Direitos da Pessoa Idosa. Então, são profissionais de várias áreas que podem depois ser aí consultores técnicos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Olha, o curso é uma carga de 35 horas, dividido em 11 módulos, e ele deverá elaborar roteiro de atividade de ensino, roteiro de conteúdo, implementação de mídias, atividades e vários outros feedbacks relacionados à população idosa. Inscrição até o dia 21 de janeiro e o e-mail vai aparecer aí, ó, inscricão.cgedh@mdh.gov.br. Eu vou repetir. inscricão.cgedh@mdh.gov.br. E aí no campo deve ser escrito Projeto PNUB BRA 16020, edital 1520. Se você não entendeu, as pessoas geralmente que trabalham com as pessoas idosas sabem que esses editais são possíveis para que elas pratiquem no seu município essas atividades com a população idosa. E alguns profissionais agora poderão fazer isso. Olha, eles devem ser formados em sociologia, antropologia, ciência política, relações internacionais, direito, história, geografia, serviço social ou áreas correlatas. Então, o edital, que é esse edital 15/2020, está no site www.gov.br/MDH, que é o Ministério de Direitos Humanos. Lembrando que, novamente, qualquer dúvida, o e-mail inscricão.cgedh@mdh.gov.br. É um plano, um programa para todas as cidades brasileiras, para as pessoas que queiram trabalhar com a população idosa. Tá certo, Mina Abreu, todas as informações, as notícias da metrópole de Campinas.